Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso Terminei o Ensino Médio e Agora? Eu sou o professor Guilherme Guaral. Nós vamos para a nossa terceira aula. Nessa aula vamos procurar entender que mercado de trabalho é esse que estamos tendo. Para compreender esse mercado de trabalho, uma pergunta importante de ser feita: quais são as profissões do futuro? Bem, a gente precisa procurar entender que essa conexão e essa percepção com o nosso cotidiano, como as coisas têm se modificado, se transformado, a gente vai perceber quais são as necessidades que estão sendo criadas para esse futuro, que já chegou metendo o pé na porta, digamos assim, né? E a questão que vivemos dessa pandemia, desse tempo longo de enfrentamento a essa pandemia, tem feito com que várias questões estejam sendo repensadas e de forma muito velozes em relação a esse mercado de trabalho. As tendências já estavam acontecendo de transformação, de mudança, e esse processo planetário está acelerando muitos processos de repensar e reestruturar o mercado de trabalho. Se a gente pensar há 20 anos atrás, como vivíamos e que projetávamos em termos de profissões, hoje essa gama mudou bastante. Algumas profissões, por exemplo, se tornaram quase obsoletas. Falo do meu exemplo. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando no banco, né? Na época era o Banco Bamerindos, que já desapareceu há muito tempo, que já não existe mais. E a função que desempenhei como caixa durante vários anos, hoje, se você perceber, cada vez são menos pessoas empregadas nessa função. Por quê? O advento das caixas automáticas, na parte externa até do banco, e hoje resolvemos quase tudo por aplicativos, né? Você tem o aplicativo do banco, você resolve, e quantas pessoas não são mais necessárias nesse trabalho? É óbvio que a rearrumação do mercado de trabalho vai se dando nesse sentido. Quanto maior investimento na tecnologia, mais essa mão de obra desqualificada vai sendo dispensada. Essa é uma questão que a gente precisa estar atentos, né? Que a Revolução 4.0, que é uma realidade, cada vez mais a inteligência artificial vai estar no nosso cotidiano, ela faz com que desloque esse eixo a necessidade de mão de obra pouco qualificada. O conhecimento de valor hoje está ligado à questão dos algoritmos, da programação, da criação de aplicativos. Abro até uma janela aqui, como eu faço nas minhas aulas, para pensar por que esse tipo de conhecimento não está sendo implementado no ensino médio. Algumas escolas têm corrido atrás em relação a isso, ou corrido na frente, com aulas de robótica, com programação, mas a maioria das escolas, e arrisco dizer que quase nenhuma escola pública, por exemplo, ainda percebeu a necessidade desse tipo de conhecimento, que é algo que vai ser fundamental para o mercado de trabalho que está se apresentando para nós. Eu lembro até que eu falava em algumas aulas, nada em nenhum momento depreciando a função, mas eu dizia para os alunos, se você não quer estudar, isso nas escolas públicas, né, ou até mesmo nas particulares, no ensino médio, você não quer estudar, tudo bem, você vai ser empacotador de compras no supermercado tal. Essa função já desapareceu há um bom tempo. Aliás, é um suplício para a gente quando vai no supermercado, que a gente tem que colocar a compra e correr para o outro lado e a caixa geralmente, na má vontade incrível, vai jogando os nossos produtos, joga o veja, joga o queijo, então você corre, bota os produtos de um lado, corre para lá, ensacola e ainda tem que pagar pelas sacolas. Eu fico revoltado
quando a gente tem que pagar pelas sacolas vagabundas que rasgam rapidamente. Mas esse mercado também está sofrendo impactos, porque alguns supermercados no mundo, e essa tecnologia também está chegando ao país, as caixas serão um alto trabalho seu, ou seja, mais um, né? Coloca o produto, passa o produto no leitor e empacota, né? Em breve, essa função que não necessitava de grande escolaridade, ela também poderá ser extinta. E aí? Quem não estudar, quem não obter esse básico de conhecimentos, vai ter dificuldade de se inserir no mercado cada vez mais automatizado, cada vez mais informatizado e também na inteligência artificial. Essa é uma questão. Esses conhecimentos têm que ser adquiridos com cursos, com a curiosidade nossa e estimulada pelo ensino superior. Acredito que esse desejo, essa vontade ou essa percepção também tem que acontecer nos outros nichos, né? Desde lá da educação infantil, se possível, porque é a tendência que o mundo está partindo, né? Para cada vez mais soluções de uma internet das coisas. Nós não temos retorno para o analógico, né? Então, todo esse caminho vai ser percorrido a partir dessa inserção cada vez maior da tecnologia em nossas vidas. Por isso que alguns atributos são importantes para a gente pensar, para se inserir nesse mercado de trabalho. A criatividade, a inovação, o conhecimento da tecnologia e o empreendedorismo. Pensar a questão da criatividade, eu sei que aparentemente é difícil, né? Porque tudo já foi criado, tudo já foi pensado. Mas a criatividade é fazer e despertar em nós a vontade de criar novas ideias, novos produtos, pensar e fazer de forma diferente alguma coisa que a gente, de certa forma, já automatizou na nossa realidade, no nosso cotidiano. Dou um exemplo. Quando a gente está querendo ter novas ideias, procure fazer o trajeto que você faz todos os dias, de ônibus, de carro, faça ele a pé. Óbvio, com segurança, tá? Se é perigoso, não faça, senão, poxa, o professor lá mandou eu andar na rua tal. Não, então não, ok? Mas procure fazer algo que você nunca fez na sua vida. Olhe diferente aquela paisagem. Quando eu falo desse exercício de se você vai sempre de ônibus para casa e desce no ponto tal, desça num ponto anterior e faça esse resto de trajeto andando. Você vai se encantar às vezes pensando, caramba, eu nunca tinha percebido essa casa. E rapaz, esse prédio... Porque o que acontece? A nossa tendência é automatizar. Nosso cérebro também, se ele tiver todos esses estímulos, a gente precisaria ter um cérebro, né, do tamanho, né, gigante. E então, todas as informações que são repetidas, o nosso cérebro, de certa forma, vai deletando. Quando a gente faz algo diferente, pela primeira vez, ou muda os hábitos, o nosso cérebro pensa e refaz esse circuito. E isso é importante, porque nos ajuda a pensar, a criar. Eu, particularmente, adoro caminhar e na caminhada ir pensando no meu dia, nos projetos que estou realizando, nas aulas que vou ministrar. Isso me ajuda a oxigenar, a pensar e fazer com que essa criatividade possa aparecer e brotar a partir de ações não automatizadas. A questão da inovação, que também é algo importante, marcante para esse mercado de trabalho. Inovar seria pegar um produto e transformá-lo para que ele possa ser ainda mais efetivo, eficaz,
diferenciado. Não é uma criação, né? Mas é uma rearrumação e adequação aos novos tempos. Então a inovação é uma área onde a gente vê, por exemplo, a questão dos carros, né? A cada ano, cada modelo vai trazendo inovações. O carro, a base, a estrutura é a mesma desde lá da sua linha de montagem dos anos 50, 60. Mas a cada ano, a cada modelo, ele vai trazendo um sensor de ré excelente para aqueles motoristas mais ou menos barbeiros, né? Então, é algo que não tinha num carro dos anos 70. E algum pesquisador, algum técnico se debruçou sobre essa necessidade e pensou esse aplicativo, essa forma de criar algo que favorecesse, facilitasse e que ajudasse aquele carro, que é algo que já existe há tanto tempo, a ter uma nova função. Então a inovação é algo que deve ser trabalhado, estimulado. Como eu falei numa aula anterior, a nossa inteligência é incrível, mas ela precisa ser estimulada. Senão a gente fica sempre em estado de repouso. E no repouso, dificilmente alguém conseguiu criar, inovar alguma coisa repousando. Levante desse sofá e pegue um desafio para como realizar esse trabalho de inovação. A tecnologia é esse caminho constante, que você pode estar diretamente relacionado a ele ou não, mas no sentido que eu falo de criar aplicativos. Isso deveria ser estimulado, volto a dizer, desde lá do ensino básico, né? Talvez seja um grande caminho. Você pensa, né? Hoje a gente utiliza tantos aplicativos, é fácil, né? Você baixa no celular, quer uma bebida, você vai lá, quero pedir bebidas, baixa lá o aplicativo, pede comida, pede um Uber, né? Enfim, alguém criou isso, mas cria a partir do momento que ele percebe a sociedade que lhe cerca, as necessidades que vão sendo criadas. Isso estimula a ligar pontas. Essa é uma tendência do mercado de trabalho. Hoje, e pensando aqui, colocando o Uber como um exemplo, a Uber tem uma frota gigantesca de carros, certo? Errado. Uber não tem carro nenhum. Ué, como assim? É uma aproximação, um aplicativo que aproxima motoristas com pessoas que querem se deslocar e não tem carro. Olha que sacada, né, de um mercado que é possível por conta dessa alta informatização que nós vivemos. Ou o Uber, o Uber Eats, né, ou iFood, enfim, essas diversas marcas que são aplicativos que aproximam quem está com fome e desejoso de comer alguma coisa e não quer sair de casa com um restaurante. Ou o Airbnb. Quantos hotéis o Airbnb tem, são de propriedade do Airbnb? Nenhum. O que ele faz? Aproxima pessoas que querem se hospedar em lugares com pessoas que querem alugar o seu imóvel. Essa é uma lógica que o mercado de trabalho vai estar cada vez mais se apropriando. Aproximar o consumidor de quem tem o produto. E isso, né, criando bases e pontes que não necessitem, por exemplo, você pensa, existe uma sede gigantesca da Uber? Não. Quantos funcionários são necessários para manter esse negócio? Acredito que não tantos quanto no ter uma frota de táxi, como nos anos 80, 90. Então o mercado e a percepção desse mercado tem que estar ligada a essas possibilidades que as tecnologias estão estimulando, inserindo, e as oportunidades de negócio que vão surgindo a partir dessa percepção. Temos uma internet que deve ser melhorada, com certeza, e cada vez mais vamos dependê-la da internet.
né, para viver, né? E como essas tecnologias, essas possibilidades podem ser alavancadas a partir de ideias que unam consumidor com produtor. E nem sempre vamos necessitar de grandes empresas, grandes fábricas, grandes lojas. Essa é uma tendência que o mercado está trazendo para a gente. Refletindo como professor, nesse momento que a gente está vivendo praticamente todos os segmentos educacionais estão virtualizados. E acredito que cada vez mais esse é um caminho que a educação, por exemplo, vai seguir. Essa experiência que estamos tendo aqui. Um professor gravando conteúdos, passando para você, ou em aulas presenciais, híbridas, virtualizadas. Eu tenho procurado encontrar as possibilidades e as questões positivas de uma aula virtualizada. Por exemplo, quando dava aula em ensino público, nas escolas públicas, eu projetava, quero passar um trecho de um filme, um comercial, quero passar uma imagem, quero estimular os meus alunos. E aí, às vezes, chegava lá, planejava, pedia, solicitava o material. E professor, o Datashow queimou. E não sei o quê. Ou seja, frustrava todo um planejamento que fazia. Hoje percebo que numa aula virtualizada, você tem toda a base da internet ao seu dispor. Então, surgiu uma dúvida, você tira na hora. Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui no Google e puxo lá uma informação do Google, ou projeto a imagem, ou projeto o som, a imagem, um filme, um clipe, enfim. As possibilidades são muito grandes de interação com esse conhecimento, com as diversas partes, possibilidades, espaços, enfim, fazem com que a sua aula seja extremamente rica, né? E dialogando com todos os recursos de informação, todas as fontes de informação possíveis. Nós, professores, estamos tendo que nos reinventar dentro dessa adversidade, a princípio, mas estamos nos buscando reinventar para encontrar possibilidades de inserção nesse mercado. Que digo para vocês, se a quantidade de alunos em cursos EAD já estava quase igual à de graduação presencial, a partir de agora eu acho que cada vez mais o virtual, o à distância vai ganhar espaço, mas reconfigurado, de uma maneira mais próxima, né? Porque mesmo cada um no seu quadrado, como estamos fazendo aqui, agora nesse momento, mas possibilitando essa troca de informações, de olhares e de possibilidades de apreender mais conteúdos, conhecimentos e modificar a nossa vida e a vida dos que estão no nosso entorno. Com isso, penso também que temos que utilizar as redes sociais, as plataformas que estão sendo elaboradas, criadas, estimuladas. É óbvio que são pensadas como espaços de lazer, mas a produção de conhecimento também devem ser estimuladas. O Facebook, o YouTube, o TikTok, enfim, cada hora vão surgindo novas possibilidades, o WhatsApp, que às vezes a gente até fica sufocado com tantos grupos que são criados e que nunca, né, deixam de existir. Mas são possibilidades que também devem ser utilizadas para a questão de geração de conhecimento, de produção e construção de conhecimento. Eu acho que a gente não deve desprezar esses espaços e entendê-los como espaços que estão conectados com o nosso mercado de trabalho, né? Penso também na questão da socialização, que é importante mesmo em tempos pandêmicos, tempos de home office, mas acredito que em breve a gente vai cada vez retomar um pouco a nossa forma de estar no mercado de trabalho, mas que vai ser reconfigurado também pela questão do home office, que eu também acho que veio para ser uma das possibilidades.
Com isso, a nossa socialização e as redes sociais podem nos ajudar a isso, a manter esse nível de socialização e também de network, uma palavra muito importante para o mercado de trabalho. Conhecer seus pares, buscar fazer contato, aprender mais com o outro, fazer lives, entrevistas, mexer, né, com as nossas certezas tão absolutas e certezas cristalizadas. A gente precisa conhecer com o outro, né? O network é importante para a gente ver, perceber e conhecer outras histórias e fazer amizades e criar oportunidades a partir disso. Então fiquem atentos, não acho que, eu tenho uma ideia, vou encasular a minha ideia, não vou passar para ninguém, enfim, troque informações. Eu acho que a ideia colaborativa, de uma produção colaborativa, também é outra tendência. Assim como a ideia do home office, a ideia do coworking. Você já ouviu falar nisso? Algumas empresas, isso até antes da pandemia, várias pequenas empresas, startups, pequenas ideias que estavam se constituindo como empresas, se juntavam no mesmo espaço físico para poder economizar a questão de aluguel, água, luz, enfim, a infraestrutura, e poder ali realizar, com uma base de espaço, várias ideias, vários projetos. Então, tendências como o coworking, o home office, são novas configurações desse mercado que está aparecendo. Na medicina, por exemplo, a telemedicina invadiu o espaço. É uma das tendências. Eu lembro que gosto muito de um historiador chamado Yuval Noah Harari, escreveu vários livros, um deles o Sapiens, e que ele propõe essas questões, tanto nesse livro como 21 perguntas para o século XXI. Ele fala ao longo do livro sobre essa questão de como estamos rapidamente passando para essa revolução 4.0, com a realidade de carros elétricos. Parece que aqueles filmes, lembra aqueles filmes de ficção que a gente vê e fala, caramba, que loucura, né? Poxa, naves passando, daqui a pouco teremos essa realidade. E esse mercado em transformação necessita criatividade, necessita inovação, atenção às tecnologias e empreendedorismo. Sim, é outro ponto fundamental para a gente se inserir nesse mercado. É importante entender e como se inserir. E uma delas é tendo essa visão empreendedora. Mas isso a gente vai falar na quarta aula do nosso mini curso. Terminei o ensino médio e agora? A gente continua na próxima aula. Um abraço e até lá!